Estamos aqui com mais um Maioricast, o podcast da Maioricasa, e hoje com essa convidadíssima, especialíssima, a Ticiane Lima, essa arquiteta super renomada e premiada, que eu vou deixar que se apresente. Bem-vinda à nossa flagship aqui em São Paulo, e eu queria que você começasse se apresentando, Tici. Muito obrigada pelo convite. É meu primeiro podcast. Uau, que bom! Espero que me saia bem. Eu sou arquiteta, eu sou designer de interiores também, estou em escritório aqui em São Paulo e acredito que é isso. Bom, Tícia, a gente se conheceu com essa experiência da Casa Cor São Paulo, agora em 2023, né? Foi acho que uma surpresa agradável, tudo como isso desenrolou, a sua aproximação da Maioricasa. Você já era conhecida da nossa equipe aqui há muito tempo, mas eu imagino que tenha surpreendido o resultado final, né? Como é que foi? Vamos falar disso? Vamos começar falando da Casa Cor? Vamos. Foi super natural que aconteceu, né, essa parceria. A Angélica entrou em contato com a gente, uma querida, já conhecemos ela há muito tempo, e nós estávamos à procura, né, de tapetes com tramas, e fez muito sentido assim, para o projeto, a liberdade também de poder criar o formato. Era um tapete difícil, né, em relação à forma orgânica. É difícil fazer muito bem feito a trama, né, tapete natural com formatos como nós queríamos. Então deu super certo. Legal. E como é que foi essa história da premiação, essa surpresa que você estava contando pra gente sobre o resultado na Forbes? Conta um pouco mais. Foi uma surpresa, a gente não esperava e foi muito bacana, né, essa semana estar entre os 10 nomes, então é algo que a gente nunca espera, né? Então foi bem legal. Parabéns, parabéns. Imagina. Então você está entre as 10 revelações da Casa Cor São Paulo, é isso? Eles colocam como maior ascensão, né? Acho que de procura do público, comentários dos projetos. Então, para a equipe foi muito, muito gratificante, né? Mas eu tava pesquisando sobre você e eu vi que não foi a primeira vez, né, que você ia pegar de surpresa com matérias premiadas, assim, né? Em 2019, que acho que foi a maior surpresa para nós, foi a Veja, né, São Paulo. Então, nós saímos como também os 10 millennials mais promissores, então foi um presente, assim, um projeto, esse momento como escritório. Acho que foi de grande divisor ali, né, esse ano de 2019. Porque até 2019 a gente já tinha um escritório, fala a gente que nós somos um time, mas sempre fui super no profile, né? A gente não tinha essa movimentação. Também nem de Instagram, nem de mídias. Eram clientes de indicação e a gente, né, trabalhava dessa maneira. Quando teve o primeiro convite para a gente fazer a Casa Cor em 2019, foi uma repercussão muito interessante, porque a gente teve esse contato com o público, né? Então, a aceitação, quando você faz mostra, é muito legal essa troca, porque você entende se o partido do projeto faz sentido para aquelas pessoas, né? Quem se sente mais próximo ou não, críticos em relação à arquitetura também. Então, você não tem mais só aquele retorno do cliente final. Você começa a ter outras opiniões. Isso é muito legal. Isso é uma maturidade profissional super interessante, né, para o escritório. Que bacana. Então foram quantas participações de Casa Cor até agora? Nós fizemos 4, né? Esse é o 4º ano, porque teve um ano que nós tivemos pandemia. E aí a Casa Cor era para ser no Jockey. E aí veio também uma grande surpresa do Pedro e da Lívia, um convite para fazer janelas. Então, foi um presente, assim, esse projeto, porque foi uma mostra que eu considero uma mostra itinerante. Foi uma inserção de materialidade e de localização também desconhecida como projeto. Então, assim, o Janelas, ele funcionou em alguns pontos, né, de São Paulo. Foi um time seleto que eles convidaram. Eu não sei se foram 15 ou 18 profissionais.
foi um momento de pandemia onde nós tínhamos que trabalhar com aquelas questões limitantes, né, de profissionais, de execução, tempo e escassez de matéria-prima que estava passando, né? Todo mundo tudo lembra, fechado, tudo fechado. E o corpo da Casa Cor foi muito interessante, porque eles cederam containers na editora Abril, ali perto da Marginal Tietê. Nós montamos o espaço inteiro ali na editora, depois ele foi içado e posicionado em cada região. Isso foi muito engraçado, porque... Engraçado, né? A gente montou, teve um momento de obra conturbada, nós montamos, e aí no içamento para o transporte, muitas coisas desmontaram. Nossa! Então, quando eu também falo, foi um presente, assim, o nosso container ficou na Praça Vinícius de Moraes, né? E a praça é encantadora, né? Essa praça tem uma vista maravilhosa, um entorno muito, muito bacana, que fez muito sentido para a proposta da minha tiny house. E quando ela foi içada e foi posicionada no local, né? Como era um projeto piloto, ninguém sabia o que ia acontecer. E desmontou, né? Então nós tivemos que montar rapidamente para abertura, né? Montar novamente toda a casa. Remontar, né? Remontou uma vez e teve que remontar. E remontar de novo. Mas foi um ano muito especial, assim. Nós também saímos no Estadão com esse projeto. Então foi um ano que a gente também esteve ali dos dois lados, né? Não sabíamos, era um desconhecido, e nós apostamos também juntos para saber o que ia ter como resultado. Dessa mostra, essa casa de vidro, que surgiu o livro. Conta um pouco pra gente sobre o livro. O ano passado, nós tivemos um convite, que é o nosso primeiro livro internacional, e a editora entrou em contato conosco, dizendo que é um livro que reúne, né, tiny houses do mundo inteiro, e convidou, né, o escritório para sair com esse projeto, ele chamou Estúdio Elo. Então foi uma grande surpresa para a gente ano passado, e um presente estar dentro de grandes nomes e grandes projetos de tiny houses espalhadas no mundo inteiro. E ficou linda, assim, a edição. Eles tem uma equipe, assim, super cuidadosa. Eu vi, o livro tá lindo. É lindo. Né? E o seu projeto tá mais lindo aqui no meio de todos os outros. Obrigada. Nós vamos mostrar, vou pedir para a turma editar a capa do livro e mostrar esse livro, que ficou bem bonito mesmo. Parabéns. Obrigada. Muito legal. Bom, Tícia, a gente sabe que um sucesso desse não vem por acaso, né? Então, acho que seria bacana a gente conhecer um pouco mais da sua história, de como você chegou até aqui, né? Então, desde a sua formação, como é que foi o desenrolar da sua carreira profissional, no escritório. Conta um pouco mais da Ticiane Lima. Eu costumo dizer que a arquitetura, ela aconteceu, assim. E eu não tenho família de arquitetos. Não teve influência de família? A minha mãe é psicóloga, meu pai é administrador de empresa. Só que na 7ª série eu tinha uma aula que eu não sei se tem hoje, que é desenho geométrico. Tem. Meus filhos estudaram isso há pouco tempo. E que era DG e... Compasso, esquadro e assim vai. E aí começou a minha paixão, assim, uma das aulas foi abordado, né, um tema, e desde então eu me apaixonei, assim, por arquitetura e vim com esse desejo, né? Na época também tinha edificações, né, no colegial. E daí eu fiz design de interiores, depois eu fiz arquitetura, e foi algo muito natural, assim, que... E assim que você saiu da faculdade, já montou o escritório? Eu brinco que o escritório também me abriu, né? Eu trabalhei em outros lugares antes, eu trabalhei num escritório menor, Pau Brasil, depois eu trabalhei numa rede chamada Marcato, que tem até hoje, porque eu fiz design de interiores, né? E aí eu estagiei no Rui Otaki, e eram projetos maiores, né? Eram projetos
mas também com uma outra visão da edificação urbanística. Então eu tentei permear assim, em algumas áreas da arquitetura para poder entender. E daí começou a acontecer aqueles convites, né, que são naturais para fazer casas de amigos, de familiares. E quando eu vi, já tinha uma estrutura, né, para poder ter o escritório. Foi sempre tudo muito fluido na sua vida, sempre muito né? fluido. Que bacana. Muito fluido. Não que tenha sido fácil, mas é que... As coisas foram acontecendo. Sim, E aí aconteceu, né, o escritório. Tice, me conta um pouco, como é que você está vendo a arquitetura em si na questão evolutiva das ferramentas do escritório, dos projetos, o que tem aparecido de novo, o que os escritórios estão fazendo hoje que não faziam alguns anos atrás, como é que está sendo isso? Olha, eu tenho uma visão que é da seguinte maneira. Desde sempre, né, eu aprendi o CAD com códigos na época. Sou jovem, mas funcionava assim, nós éramos do Nanquim, né? Então, eu falo que assim, de 3 em 3 anos tem essa evolução dos programas, né? Então, o nosso escritório ele já passou por algumas evoluções. Sim. E nós estamos, por exemplo, há 3 anos, nós migramos para o ArchiCAD, né? Então, é importante você acompanhar essas ferramentas que elas só vêm para agregar, né? E tanto em relação à parte hoje que é bem completa, administrativa, da parte de gestão do escritório, até a apresentação. Por exemplo, nós passamos por uma outra fase quando estávamos em pandemia, que foi a inserção de vídeos, né? Nós já fazíamos 3Ds, a gente já tinha, né, então teve a fase do desenho à mão, depois teve, eu ainda crio à mão. Legal. Mas, por exemplo, hoje eu já crio no iPad, já uso o Morfólio, que já está totalmente conectado, né, é mais fácil a transferência, já é também feita em escala, para poder passar para os programas. Então, você vai vendo, né, vai evoluindo. E é importante a gente estar antenado nisso, né, só vem agregar tanto como escritório, como apresentação para o cliente. Então, o que eu estava comentando, por exemplo, em pandemia, um pouco antes, nós já estávamos migrando ali para os vídeos, né? Por quê? A gente já não tinha mais aquela reunião presencial, a gente queria que o cliente tivesse a mesma sensação. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a gerar vídeos com música, né? Que bacana. Aí eu mandava uma caixa para o cliente, que eu tenho uma caixa de apresentação também com todo o moodboard para ele poder sentir lá da tela o que nós estávamos projetando. Então a gente tem que ir se adaptando, né, para que vá cada vez mais a gente consiga ter essa melhor apresentação da ideia do projeto, né, e ela consiga ser realizada. Então hoje a gente tem a gente há 3 anos nós estamos com o ArchiCAD. É uma transição ainda um pouco assim lenta, porque muitos escritórios de compatibilização ainda trabalham com CAD, né? Sim. Mas trabalhamos também com Revit, com Lumion, então você vai passando. Aí a gente tem também, dentro de maneiras de gestão, a gente está com o aplicativo, nós temos um aplicativo no escritório, onde o cliente ele consegue entender as fases, ele não assina mais manual, ele assina digitalmente, super confortável. Ele entende, né, desde a questão financeira que ele tem até a entrega do projeto, a agenda ali, né, que já está ligada com o Google também. Então, são links importantes, né, que não só do projeto, mas sim outros softwares, né, que precisam andar em paralelo, né? E tudo interligado, né, para que o escritório fique cada vez mais dinâmico, mais eficiente. E eu acho que essa é a palavra humanização, né? As pessoas às vezes confundem o que é o humanizado. E o humanizado também é facilitar, entender o que aquele cliente tá precisando naquele momento, como que é a maneira mais fácil dele visualizar. Hoje é pelo celular, né? Claro, tá todo mundo com ele na mão, né? A maneira mais fácil de comunicação ali para aquele cliente que
que também tem os afazeres, o trabalho dele, que ele está contratando o arquiteto para realizar um sonho, né, que facilite, seja um facilitador, né. Da parte dos fornecedores, você percebe também que eles vêm se adaptando às ferramentas, por exemplo, disponibilizando mais materiais para vocês? Eu acredito que sim. Eu acho que vocês fazem investimentos diários, né, para agradar o arquiteto, para entender. Eu vejo a Maiori mesmo, eu fiquei encantada, assim. Vocês fizeram uma caixa que eu escolhi as amostras, tem o bloco que já consegue colocar no projeto. Então, com certeza foi uma grande pesquisa de mercado que vocês fizeram, um grande investimento de tempo financeiro para poder, né, entender esse ponto. Isso é um caminho que os melhores fornecedores estão, né, nesse caminho, nessa pesquisa, sabe? É muito gratificante, Tícia, que você reconheça isso, porque realmente o projeto desse ponto de experiência e especificação da Maiori Casa vem de encontro a esse momento que a gente vê dos escritórios, cada vez mais amigáveis com essas ferramentas tecnológicas e com isso com muito mais afinidade à especificação do têxtil no momento do projeto anterior, né? Então, a gente tem visto uma demanda muito grande que essa especificação têxtil aconteça no que a gente chama aqui de momento têxtil do projeto, onde entra a cortinaria, onde entra o estofado, onde entra todo o têxtil especificado. Como é que é isso para vocês lá no escritório? Ou para você, o momento têxtil ali, onde você senta com o cliente e coloca os têxteis no mood board? Enfim. Ele começa no início, assim. Então, eu fiquei muito feliz com essa postura de vocês, porque a gente tem uma preocupação ambiental muito grande, né? E isso é muito interessante, é difícil, por isso que eu admiro muito o que vocês estão fazendo, porque você não ter todos os tapetes e ele ser necessário, né, que já deveria acontecer isso no começo, isso, né, não deveria ser diferente, é uma consciência ambiental, né, de produção, porque quem entende desse mercado sabe que não faz sentido essa estocagem, depois não fica velho, depois, né, então o têxtil é muito difícil de ser trabalhado, né, e é um dos pontos hoje mais fortes dentro da sustentabilidade. Então, isso é de grande orgulho de vocês terem esse movimento. E pra gente, como a gente tem essa cultura dentro do escritório, a gente começa já na formação do projeto, né? Eu falo já porque eu sei que é um pouco difícil para alguns, mas porque a gente realmente não sabe fazer diferente. A gente já faz o mood board nesse momento, então o nosso cliente ele já consegue entender a textura, o cheiro, o toque, naquele momento do projeto para fazer sentido, né? Para entender se nós estamos indo no caminho certo ou não daquele briefing que nós fizemos no início. Sim, muito importante. Né? É um bom sinalizador, né? É ótimo. Não é só um sinalizador de cor, enfim, sim, mas de textura, de gosto. Se é um cliente um pouco mais de gosto mais pesado para textura. Se faz sentido para ele ou não, como que vai ser aquela limpeza, como que é o dia a dia dele, né? Então tem que fazer sentido. E a gente não tem alteração no escritório, eu acredito que é por conta disso. A gente tem esse trabalho que é bem árduo. Já faz um briefing bem detalhado. Bem detalhado, ele passa por várias fases, né? Para que a gente... Eu brinco que o projeto ele é um namoro, né? Então eu preciso rapidamente ter aquele conhecimento, entender, entrar na intimidade daqueles clientes, seja comercial, seja residencial, seja institucional, nós precisamos entender. Vamos entrar num momento um pouco mais lúdico aqui, mais leve do nosso papo. Nessa carreira de arquiteta, imagino que você deve ter alguns momentos curiosos para contar, alguma coisa que você possa... Aquelas coisinhas que você fala assim no almoço de família de domingo, mas que a gente vai te provocar aqui para você dividir com a gente em primeira mão alguma coisa que tenha acontecido com você, que você acha bacana que possa dividir com as pessoas. Olha, não é, eu vou contar algo agora, que acho que se eu contar alguma, meus amigos não vão. Melhor não revelar nomes, a gente muda o nome. Não, brincadeira. Uma curiosidade dessa casa cor agora, que ela chama Interno, eu fui a trabalho a Milão, né, esse ano, e a gente precisava entregar o nome do espaço
nesse dia, assim. Então eu já não conseguia vir um nome. E o nome, pra mim, é algo que geralmente eu tô fazendo um projeto e acontece, igual o Estúdio Elo, a Casa Tempo, a Casa Conecta. E essa Casa Cor não vinha um nome. E a gente não queria um nome inglês, a gente queria que fosse como nós valorizamos muito esses materiais brasileiros, empresas também. Então a gente não queria nenhum nome em inglês, nós queríamos um nome curto, mas não vinha um nome. A gente já tinha eu tinha me inspirado numa música, né, da Silmar, que é Silencia, que é o nosso espaço esse ano é um convite ao silêncio, e eu não vi o nome. E aí numa eu já tinha terminado meus jobs, e aí uma amiga minha, que é a Ju Pipe, falou assim, Tice, vamos rodar Milão, o Alex, né, vai, e o André também, eu vou fazer com os meninos, que são do Decornatos. Eu falei, vamos. E aí passamos uns 2 dias juntos, e entrando numa das mostras, o Alex perguntou pra Ju, o que é Tice, né? Eu falei, puxa, eu não consigo achar o nome do meu espaço, né? E aí ele falou, fala um pouquinho do seu espaço. E aí eu falei, é um convite ao silêncio, não para nos calar, né, nesse momento que nós temos tanta informação, e sim de nos ouvir, né? Então, quando eu escolhi o espaço, que é também super interessante, eu queria a luz natural, né? Eu queria aquela vista para Paulista. Sim. Então, eu fiquei indo vários dias para poder fazer o projeto, e tem muita movimentação, né? Uma movimentação, uma loucura lá fora. Caixa de som, carros passando, pessoas circulando, né? Só que ao mesmo tempo você olha sempre as pessoas no celular, assim, numa dinâmica maluca. E aí foi quando eu falei, puxa, aqui dentro podia ter um voltar para casa dentro dessa metrópole, né? Que legal. E aí contei para ele brevemente, assim, e aí ele falou assim, poxa... Aí a gente começou, né, andando na fila, era uma fila grande pra gente entrar na exposição. E aí eu falei assim, porque eu pensei num in-out, mas eu não queria inglês e tal. E aí ele falou assim, poxa, por que não põe interno? E ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Que eu gosto de conversar, eu acho fantástico. Aí eu adorei, assim, que na hora eu entendi o que ele queria dizer, né? E aí ele falou, o in de estar interno, né? E o terno de ternura. Olha só. E aí tinha tudo a ver, porque esse ano é corpo e morada, né? Então o nosso bem mais precioso é o nosso corpo, né? Então a gente também poder olhar com ternura. E aí eu fui super batizada, assim. Sucesso, hein? Então é uma curiosidade interessante que... E o desafio da escada? Olha, o projeto, ele começou pela escada. Foi? Foi. Eu queria um espaço com luz natural e pé direito alto, né? Porque o conjunto, você tem várias alturas. Então, o pátio inteiro, você vai circulando, ele tem várias diferenças de pé direito. Eu falei, puxa, a gente podia explorar essa visão. E aí, eu conto também uma curiosidade engraçada, que eu tava com o Flávio, que é da minha equipe, e aí eu entrei no carro e falei, puxa, a gente podia pôr um mezanino, né? Ele falou, sabe que não pode pôr um mezanino, né? Não, você não vai pôr um mezanino, você tá brincando. A gente tem um mês pra fazer. Aí todo mundo entrou em desespero, aí, né? Não, ele falou, não, a gente, né, achou que eu tava brincando. Aí, só que eu tinha um shaft no espaço, de bombeiro, aquele padrão, né? Então eu começo o projeto nessa curvatura. Eu aproveito essa curvatura, né, que eu relaciono ao corpo humano e a rampa do conjunto, e eu venho com a escada através dessa estrutura. Então, dentro dessa curvatura, tudo acontece. Minha área técnica, toda a estrutura da escada que está em balanço. Então, eu comecei o projeto por ali. E eu queria o mezanino ali também, porque, como eu vinha de um corredor dos lofts, onde o pé direito ia ser menor, eu não queria que o público, né, ele tivesse não fosse abraçado. Então, quando eu tenho aquele hall mais baixo, eu crio um outro, né, uns 5 metros ali que o público caminha, e daí ele se surpreende com o pé direito maior. Então, também eu tenho um trabalho de luz, né, que a pessoa não sai de um corredor escuro e já tem aquela luz nos olhos, e vai criando esse costume, né, mais leve, e daí você tem a laje, né, preservada. Ficou muito legal. Que também nós chamamos partidas, né? A gente fez um projeto de iluminação mega especial para que ela acontecesse, né?
as vigas fizessem parte da história do loft. Para nós foi uma honra participar lá com os nossos produtos. E como é que foi a repercussão dos tapetes, enfim, dos tecidos? Olha, é diária, né? Porque é difícil você ter um tapete tramado orgânico. Então, eu gosto muito dessa relação com o público, né? Deles abaixarem, trocarem, entenderem, né, os materiais, né, que nós estamos trabalhando em cada peça. Então, eu adoro. No entanto, meus ambientes eu sempre pergunto, né, para os fornecedores, pode sentar, pode tocar, pode sentir. E vocês todos sempre são muito generosos, pode. Porque eu acho que não faz muito sentido, né? Mostra que não pode sentar, né? Não pode pisar, não é real, pode... né? Então, é muito legal, assim, tem pessoas que tiram o sapato para sentir. Então, é legal, né? Quais são os planos, as repercussões, todas vão te levar aonde? O que você tem planejado que você pode contar pra gente? Segundo semestre, eu tô assinando uma linha, né, de divisórias. Que bacana. Com a Indústria do Sul. Tem sido um trabalho... Eu adoro, assim, trabalhar com diversas escalas. Então, para mim, é um desafio muito grande. De repente, eu tô com um projeto de 1000 metros e aí eu trabalho com uma escala de um pires, né? É um laboratório. Então, essa linha tem sido um laboratório pra gente. Uma linha de divisórias. De divisórias. Então, são diversos materiais, a gente está trazendo materiais naturais, e ele é de palha natural, e a gente criou ele, a gente já estava fazendo a linha, e a gente trouxe ele para o espaço exatamente para trazer uma privacidade sem perder a luminância natural, que a gente tanto queria, né, da Paulista, para a área ali que eu trouxe o oratório. Né? Eu trago também, é um ponto que a gente trouxe do projeto, que foi a busca da fé. Claro que ali eu trouxe uma santa católica, porque é minha religião, mas é uma santa que eu ganhei da minha avó quando mais nova, e ela é super importante para mim. Então eu quis homenageá-la, né? E trouxe como um oratório, assim, numa parede lisa, limpa, nesse terraço também mais seco, né? Que foi através das pedras, então a gente deixa um rastelo ali que é um convite para as pessoas rastelarem, ou meditarem, e aí essa linha de biombo, ela veio muito em contra a isso, né, essa privacidade, mas sem perder a luz. Olha, eu acho que eu já fui umas 3 ou 4 vezes no seu espaço, e você falando, dá vontade de voltar lá, dá vontade de ficar mais tempo lá dentro, porque é muito, muito agradável. Parabéns, Disse. A Eviva é um cliente que acabou vindo essa questão, esse convite para fazer Casa Cor, esse patrocínio, esse apoio, né? Mas eu fiz a primeira loja conceito deles aqui em São Paulo. De quem você tá falando? Da Eviva. Tá. E aí, olha que engraçado. Como eles sabem que eu sou muito tímida, que primeiro tour, que foi na primeira semana de Casa Cor, ela virou e falou assim, Aline, põe na agenda da Tice, a gente vai receber 15 arquitetos. Só pra ir lá, dar oi, tava dentro do contrato, né? Aí eu falei, tá bom. Cheguei lá, a Lucélia virou e falou assim, não tô brincando, eram umas 55 pessoas dentro do espaço. Aí as pessoas começaram a sentar, surgiu um banquinho de papelão, aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu olhei pro Flávio assim, eu falei, o que tá acontecendo? Eu juro que eu não sei. Aí as pessoas sentaram, ela falou assim, ai gente, vamos tá aqui, olha, eu tô com a Tiziane, então ela vai contar um pouquinho pra vocês de como foi o projeto. Aí eu fiquei assim, ó. E foi muito legal, porque todos, na verdade, são colegas, né? E aí eu comecei a contar curiosidades, assim. Então, assim, de quarta-feira, o que tem acontecido? É como se fosse uma palestra, se tornou uma palestra, que agora eu vou rodar o Brasil todo fazendo, para algumas lojas e escritório. Que bacana. Porque as pessoas comentaram isso, que é muito legal você ouvir detalhes, porque assim, o que acontece numa amostra? As pessoas entram e elas não entendem o que muitas vezes você colocou aquela peça, ou porque eu escolhi o seu tapete, ou porque que eu escolhi, né, porque a trama, como que foi. E aí a gente vai contando, assim, né, eu vou contando essas curiosidades,
E eles vão participando, e eles vão perguntando. E aí, cada semana, a Lu pega um grupo, assim, ela tenta pegar meio que na mesma idade, sabe? Pra fazer sentido, e depois a gente sobe pro bar. Então tem sido muito legal, assim, pra mim também, porque eu tenho vencido um pouquinho a timidez. Sim, vai praticando isso, né? Falar em público, falar pros outros. E é o que eu te falei, né, Tícia? E aí, se você quiser ir nessa quarta-feira, vai ser muito legal. Eu quero ir. Que aí a gente próxima vai ter também ou só amanhã? Toda quarta-feira. Toda quarta. Toda quarta tem. E como é pra você, por exemplo, inspirar outros profissionais, assim? Você gosta desse conceito? É muita estabilidade, né? Eu vejo, assim, o Pinterest dá muito essa noção pra gente de quantos mil salvaram, né? Ou vídeos mesmo, assim, quantos visualizaram. É muito legal também no Instagram quando você tem, as pessoas te postam, né? Quem você se inspira. Eu me considero muito jovem dentro da arquitetura e é muita estabilidade, né? É muito estudo por trás. Principalmente esse retorno que eu tô comentando de mostra isso. Tocam muitos escritórios. E eu vejo que a nossa geração, que é uma geração nova, ela trouxe uma possibilidade, né? Porque na minha época, antes da gente vir, né, em Casa Cor, a nossa geração, era mais inatingível, né? Era uma escritórios que realmente eram alto luxo, né? Era alto luxo, menos acesso. Acesso. E eu vejo que a nossa geração, ela trouxe uma arquitetura possível, acessível, sabe? Então isso é eu tenho muito orgulho, assim, dessa relação que nós estamos criando, eu e meus colegas. Porque a gente traz essa possibilidade de escolhas. Um ponto que eu acho importante, por exemplo, que a gente não falou, no escritório, por que o moodboard começa também no início? As meninas, quando a gente aproximou a parceria, eu gosto muito de ser transparente com nossos fornecedores, né? E eu expliquei para elas, eu falei, olha, nós apresentamos para o cliente uma planilha geral, né? Então ele já tem uma noção do custo total da obra. Para isso, às vezes eu vou demorar um pouquinho mais para adquirir o seu tapete, porque você vai ser o final. Mas por que eu já coto e eu não chuto esse valor, né? Porque que a gente tem uma mudança de matéria-prima muito grande e variação de valores, mas esse cliente, ele já tem noção de quanto vai sair aquele tapete. Não é uma surpresa. Já tá lá na planilha dele. Já tá, porque é um investimento, né? E as pessoas têm ainda uma cultura do texto, do tapete, de que é mais acessível. E não é. Né? Um tapete de qualidade, com uma história, ele tem um valor agregado. Exato. Ele é um investimento. Ele pode ser uma surpresa se pegá-lo muito no final. Então, a experiência que a gente tem aqui, já apresenta. Exato, isso é fundamental. Assim, a gente tem visto que os escritórios mais, entre aspas, modernizados, assim, que tem esse tipo de mentalidade jovem como o de vocês e para frente, pegaram isso, né? O que acontece via de regra aqui? Você chega um momento, por exemplo, o momento da cortina, que é um valor agregado também alto, né? E é o têxtil, ou o momento estofado, ele acontece 2, 3, 4 meses antes da entrega da obra, né? Esse seria o momento limite para a gente atingir o ponto máximo de convergência do tapete. É onde o cliente ainda está no momento de orçamento legal, porque ele não chegou no final, ele tem um prazo para decidir ali que tapete A ou B, ou que está no projeto mesmo. Existe maior sinergia entre os têxteis, então não tem descasamento entre o estofado e a cortina e o tapete que vem só 2, 3 meses depois, trabalhando naquele limite que às vezes a loja de tapete pronto vai te dar. Né? A cortinaria pra gente já entra no civis, né? Porque a gente entende que a gente precisa aprovar junto com o forro e automação. Então, forro e automação, eles estão em paralelos ali, né? E vem a cortinaria. Porque é o limite ali que eu preciso de espaçamento de cortineiro, se eu quero esconder, se eu vou trabalhar com uma esquadria minimalista, como que ela vai repercutir, se vai ter forro, se não vai ter... O que vai ter em relação à automação, né? Se essa cortina vai estar na automação, se não vai estar. Então, a cortina pra gente... Já entra no civil. Já entra no civil. Mas aí entra a definição do tecido, tudo. Você vai até o final. Sim, por exemplo, não faz sentido, né, eu propor um linho...
ou um sintético, ou uma trama, por exemplo, ou uma trama mais grossa, qual que é a luminosidade daquilo, né? Então, assim, o cliente, claro que ele vai escolher, ou fechar pedido um pouco mais pra frente, mas ele já entende que aquilo, são chales, ali é persiana, qual que é a materialidade, porque senão começa a virar um Frankenstein. E eu falo que isso é uma responsabilidade do arquiteto. Se virou, é uma responsabilidade do escritório, sim, porque se você vai munindo de informações, não tem essa possibilidade, né? O cliente, o meu cliente, ele brinca que é uma pós-graduação, quando ele faz um projeto, porque ele fala, nossa, que interessante isso. Ele aprende. Porque a gente precisa explicar, se a gente explica, o cliente entende. Por quê? Mas cortina, como vem na cultura, né? É por último. Não é por último. É uma definição de cortineiro que vem na obra, não adianta eu rasgar depois. Olha só. É igual bem automação, antecipado, é muito antecipado. Bem antecipado. Porque eu acho já que que definiu que a cortinaria ter, né? Exato. É o correto. Exato. Então se você quer automação, você precisa entender, eu quero deixar só infra, maravilhoso, mas a gente precisa de 25 para esse, eu quero chale, eu quero persiana, eu quero uma esquadria com blackout. Tá. Então a gente tem que detalhar isso junto com esquadria. E já aproveita e já define até cor e tramas e tudo mais. Porque mesmo que você mude, depois você entendeu o seu mood board, né? Entendi. Você já entendeu qual que é a espessura, se é linho natural, como ele vai trabalhar em relação a sol, tempo úmido, ele trabalha, né? Então, faz sentido para esse cliente? Não. Então a gente tem que ir para um sintético. E muitos pets, né? Muitos desafios novos aí, como lidar com os bichinhos, essas coisas todas, né? Se vai desfiar, como que vai ser para mandar para lavar, se vai perder a característica, né? Todo mundo me pergunta muito isso. Eu sempre coloquei tapetes claros em mostra, né? E é sobre isso, né? O tapete também tem uma história que vai modificando, é igual a roupa. Isso. E ele vai ficando mais bonito, né? Exato. Então isso é muito legal das pessoas também entenderem as histórias dos itens. Exato. Que vai fazendo sentido, né? Muito legal. É isso aí. Obrigada. Bom, enfim, esse papo se alongou um pouco além do que a gente costuma fazer, foi muito fluido, realmente é um prazer sempre estar com você, conosco, nos nossos projetos. A gente tem visto chegar bastante projeto do seu escritório, a gente está muito feliz e muito honrado de poder fazer parte desse seu sucesso. Espero que a gente vá junto para muitos outros, a gente vai estar sempre à disposição aqui para te atender no que for possível na parte têxtil, tá? E vou deixar com você, então, mais um tempo que você quiser, se quiser colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa. Não, foi uma delícia, adorei o meu primeiro podcast. Então tá bom. E a honra é minha, muito obrigada. Obrigado, Tícia, parabéns pelo seu sucesso, querida. viu? Obrigada. Bom, pessoal, esse então foi mais um Maioricast, o podcast da Maior Casa. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem ou deem sugestões para próximos entrevistados aqui. Tomara que seja tão legal quanto foi com você, Tícia. E até o próximo. Muito obrigado. Você sempre fez isso? Não, eu sou terceiro da minha vida. Gente, ele é muito apresentador. Fica fluido. Pessoas como você deixam a gente muito à vontade. Não, é sério.